Meu irmão, então, chegamos no mês lindo, mês das flores, mês de maio, mês de Maria. É um mês bonito, sabe? A gente celebra este mês assim com tanta fé, com tanta alegria. E, graças a Deus, até aqui continua o Senhor nos ajudando. Isso é muito importante. E já começamos também lembrando que 1º de maio, né, dia de São José Operário, é o pai que serve como exemplo para todos os pais, principalmente na área do trabalhador também, ele está presente ali. Por isso, iniciamos, foi ontem, sábado, 1º de maio, dia do São José Operário, e já hoje, 2 de maio, segundo domingo. Também é muito bonita as leituras de hoje, que vai levar-nos a refletir bem sobre o sentido e o significado da caminhada do cristão, do discípulo e missionário do Senhor. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimiste e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, as leituras que vamos refletir hoje, Atos dos Apóstolos, é a primeira leitura, no capítulo 9, versículo 26 a 31. Agora já é o apóstolo Paulo que começa a sua caminhada. Ele começa assim o itinerário, no sentido de missão. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Por quê? Porque ele estava em processo de conversão e antes tinha realizado algumas coisas que não condizia com aquele que é de fato o cristão, o servidor do Senhor. Então, teve que ter alguém para representá-lo, para poder dizer que realmente ele tinha mudado de vida. E este alguém foi Barnabé, que tomou Saulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Veja só, vários testemunhos, viu o Senhor? Ele vai dizendo bem claro, viu o Senhor? Teve um encontro pessoal com o Senhor no caminho. Tá? Depois desse encontro que ele teve no caminho, como ele falou com ele, aí sim, ele vai logo a Damasco e lá ele já dá o seu testemunho ao povo, o seu testemunho. Já não mais aquele daqui vinha perseguindo a igreja. E aí depois que Barnabé, que representa Paulo, e fala do encontro dele com Cristo, pessoal, do testemunho que Saulo dá em Damasco, aí sim, Saulo, permanece com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Tá? Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Aquele agora que também era um perseguidor, agora está convertido, começa a falar do amor de Cristo, o Cristo ressuscitado, e já é perseguido, viu? Tá? Por isso, quando ficaram sabendo disso, que queria matar Saulo, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. Ou seja, protegendo, porque ele estava começando o seu trabalho, não estava fugindo com covardia de jeito nenhum. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Aqui que está mesmo a diferença. Não é para crescer só em número sem a presença ou sem ser na presença de Deus. Mas crescia porque o Espírito Santo era que estava iluminando, acompanhando essa igreja. Entenderam? Muito interessante. O Salmo 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aquele que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Quem procura o Senhor, louva ao Senhor, e aí já não morre mais, está dizendo aqui. Terão a vida para sempre. Tem a vida para sempre. O que é ter a vida para sempre? Porque quem realmente serve o Senhor não morre, mas passa dessa vida para outra, porque recebe uma vida nova que é na ressurreição. A segunda leitura é da primeira carta de São João, quando ele começa dizendo-nos com alegria: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca,
mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se pecamos, Deus é maior, pode reconhecer o pecado e pedir perdão e retomar o caminho para Ele. Ele quer que você volte. Agora não vá ficar guardado no seu orgulho, no seu rancor, na sua ignorância, na sua prepotência, sem dar uma chance ao seu coração. Sem dar uma chance a si mesmo para voltar à sua paz, à sua felicidade, à sua alegria, tá? Por isso me diz o apóstolo, caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Qualquer coisa que pedimos, vamos conseguir. Se nós observarmos os mandamentos. Agradarmos a ele. Tá? Por isso, quando um padre, um pároco de uma paróquia exige que o povo de Deus reze, participe das missas quando é possível. Agora na pandemia, né, nem todo mundo pode ir lá, mas pode assistir online. Ou quando ajuda a sua igreja, quando ele diz você não está em dias com o seu dízimo, devolva, com a sua oferta, contribua. Não está em dia com a sua pastoral da saúde, com a sua pastoral da família, com a sua pastoral do dízimo, e você não está, e faz parte daquele movimento, daquele grupo, não está mais vivendo essa intensidade, então você está em débito com Deus. Você está com a sua consciência lhe cobrando, desejando que você volte esse acordo com Deus, mantendo a sua fidelidade. Porque é através disso que você vai fazendo que a sua igreja também vai se manter. Tá? Por isso o evangelho de hoje é João capítulo 15, versículo de 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Ele o corta. Isso é interessante. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Interessante, gente. É lindo quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Entendeu? Então, no Evangelho, Jesus apresenta uma instrução sobre a identidade de sua comunidade de discípulos, o qual sua missão no mundo está acontecendo. Essa comunidade de discípulos instruída por Jesus é o verdadeiro povo de Deus, descrita como os ramos de uma videira. Essa é a comunidade, o verdadeiro povo de Deus, descritos como o ramo de uma videira. A vinha, no Antigo Testamento, era o símbolo do povo escolhido. No Antigo Testamento, a vinha era o símbolo do povo escolhido, minha gente. Por isso, agora, porém, Jesus é a verdadeira vinha. Ele, sim. E o novo povo de Deus é o que se constrói com fundamento em Jesus. Se ele é a verdadeira vinha, e você, como povo de Deus, nós como povo de Deus, nos fundamentamos em Jesus, nós sim somos exatamente esta vinha maravilhosa, tá? Que vamos construir esse fundamento em Jesus Cristo. Ele formou uma comunidade de discípulos para produzir frutos. Por isso, o ramo que não produz fruto, que não gerar a vida, que não gerar o amor, que não gerar o perdão, por si só este ramo não tem sentido, não vale a pena, tá? Quantos ramos por aí estão gerando só frutos da maldade, do ódio, da vingança, da ignorância, nas drogas, na bebedeira, na prostituição e tantas outras coisas difíceis, tá? Esse ramo não produz vida nova em comunhão com ele, não, tá? Mas se ele não produz, não procura produzir, não quer escutar a palavra de Deus, tá? Ele corre o risco de ser podado. O pai irá cortar, tá? O pai cuida de sua vinha, corta o ramo que não pertence à sua videira. Ele quis que pertencesse, mas ele não quis pertencer. Ele fugiu. Ele não quis se deixar ouvir, tá? Por isso, no contexto do quarto evangelho, esse ensinamento representa a última instrução, as últimas instruções para continuar a missão de Jesus, tá? A nova comunidade nasce com a força do Espírito Santo, alicerçada no serviço e no amor mútuo. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
É compreendendo que se é compreendido, entenderam? Por isso, meus irmãos, o lugar dos discípulos nessa nova vinha é ser ramos que possam estar produzindo muitos e muitos frutos, permanecendo em profunda comunhão com Jesus. Permanecendo assim, somente para produzir frutos bons e muitos, é preciso que esteja em profunda comunhão com Jesus. O verbo aqui permanecer, meu irmão, minha irmã, é a palavra-chave desse texto. Suponho que o discípulo já tomou sua decisão de vida, de ser fiel ao seu chamado, à sua vocação, isto é, de oferecer a vida a exemplo de Jesus. Quando você participa daquele movimento, seja qual for, da pastoral da criança, pastoral da juventude, da pastoral do dízimo, da pastoral da família, da pastoral da catequese, você está sendo já este ramo que quer permanecer conectado a essa videira, que quer permanecer recebendo essa videira, essa seiva que é de Jesus, para ter vida com dignidade, tá? Por isso, Jesus exorta os discípulos a renovar a adesão a Ele em função dos frutos que irão produzir. Faça isso, meu irmão. Renova a sua adesão ao Senhor em função dos frutos do bem, da paz, da justiça que vocês vão produzir. E agora vejo, com essas reformas que fazemos, você está produzindo frutos. Qualquer trabalho, realização, mesmo que seja material na igreja, é o fruto que está se gerando também, que você está contribuindo. Isso é importante, isso vale a pena. Por isso, não deixe de devolver o seu dízimo, irmão. Não deixe de devolver a sua oferta. Não deixe de dar a sua contribuição. Sinta-se realmente uma pessoa ativa e participativa na sua paróquia. Deixo aqui a minha bênção a todos vocês e que este domingo seja de muita alegria e festa para todos no Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.